Olá, eu sou Paulo Ismael, levando até você diariamente um devocional com o propósito de edificar, exortar e consolar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua palavra e abençoar você nesse dia também. Eu quero mandar um abraço para alguns aniversariantes que estão fazendo hoje. Hoje é dia 12 de setembro de 2020. Então quero mandar um abraço para o pastor Carlos Moraes, lá de Batatais. Que Deus possa abençoar a sua vida. Também a Rafaela Carolina, lá de Colômbia, prima da Maísa. Que Deus abençoe você. Também quero mandar um abraço para o Valdir Marinho, lá de Luiz Eduardo Magalhães. Que Deus possa abençoar a sua vida. Também a Valdete Pinho, lá de Dom Aquino. Que Deus possa abençoar você. E um abração forte também para a nossa ovelhinha lá de Bebedouro, a Bianca. Que Deus possa abençoar. Também ontem houve alguns aniversariantes, como eu não gravei ontem. Eu quero mandar um abraço para Marlene de Paula, lá de Franca. Também ao João Soria, filho do saudoso José Otávio Soria e Cleonice, que estão na glória, grandes amados amigos. Que Deus possa abençoar você, João, ricamente. Também quero mandar um abraço para o Theo, lá da cidade de Souza, o Alcides Conceição, que Deus possa abençoar. E também mandar um abraço para o meu primo Diego, que fez aniversário ontem também. Que Deus possa abençoar você, o Diego aqui de Guaíra, ou melhor, aqui de Barretos, né? Que Deus possa abençoar as suas vidas. E antes de começar esse devocional, eu quero convidar você para estar amanhã. Eu vou estar pregando, né? Na Igreja Batista de Sales Oliveira, via YouTube. Então, se você quiser assistir às 19 horas, só você entrar no link no YouTube, a Igreja Batista Boas Novas, Sales Oliveira, às 19 horas, ok? Então, haverá o culto online e nós vamos estar levando a palavra do Senhor lá, ok? Eu quero começar lendo esse texto aqui de Êxodo, capítulo 17, versículo 15, que diz: pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi. Jeová Nissi. Muitas vezes nós passamos por muitas lutas, muitas aflições. Eu mesmo já passei por aflições tão grandes. E quando eu paro para pensar, eu nem sei como que eu passei. Momentos muito difíceis. Todos nós passamos. Momentos na família, momentos no trabalho, na igreja. E há algum desses momentos que nós pensamos em desistir. Nós pensamos em jogar a toalha e chutar o balde e parar com tudo. Nós não temos motivação. Parece que os inimigos são tão grandes, são tão fortes e que vêm a toda para nos destruir. E eu fico pensando, né, para onde nós devemos olhar diante dessa situação. Quando nós olhamos para frente, né, como aconteceu com o povo no Mar Vermelho, né, olhava para frente, o Mar Vermelho, olhava para trás, o exército de Faraó olhava para os lados, deserto, outro lado, montanhas, e para onde? Para onde olhar? Para onde olhar? Aí nós encontramos esse texto aqui, Jeová Nissi, que quer dizer Jeová meu estandarte. É interessante que nós compreendemos o contexto aqui, né? Os israelitas, eles estavam começando a atravessar ali o deserto rumo a Canaã, e eles se defrontam com um inimigo muito perigoso chamado Amaleque. Amaleque, ele era neto de Esaú e eles descendiam diretamente de Isaac, mas eles acabaram se tornando inimigos mortais de Israel. E eles foram a primeira nação a combater contra o povo israelita, ameaçando-os com um grande número de combatentes e forte disposição para a luta. Na verdade, eles estavam determinados em destruir a nação. Agora, o problema é que eles recorriam a recursos mesquinhos e covardes. Eles eram um povo traiçoeiro. Eles evitavam combater frente a frente. Então eles combatiam normalmente na retaguarda do exército
buscavam atingir aqueles mais fracos, aqueles que estavam cansados, idosos. Então havia um espírito de alto grau de malignidade entre os amalequitas. E nesse momento então, Deus se irou contra eles e disse: apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, em Deuteronômio capítulo 25. Agora, Josué, né, o nome Josué significa Jeová é a nossa ajuda, ou Jeová é a nossa salvação. Ele então foi convocado por Moisés para comandar o exército de Israel contra os amalequitas. Então Josué ele reuniu o exército ali e marchou para lutar. Enquanto ele foi à luta, Moisés, Arão e Hur, eles foram para o cume do monte e ficaram lá em oração. Agora o interessante é que quando Moisés ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas a Bíblia fala que Moisés ele tinha os braços pesados, e quando ele abaixava, o povo começava a perder. Amaleque prevalecia. Então o que aconteceu lá? Arão e Hur, que acompanharam Moisés, eles observando lá a batalha e observando Moisés, eles perceberam isso. E o que eles fizeram então? Cada um pegou uma pedra, foi lá, se assentou, cada um pegou um braço de Moisés e o manteve esticado. Agora, observe que nas mãos de Moisés estava a vara milagrosa de Deus. Aquela vara que Moisés usou para realizar os milagres lá no Egito. Aquela vara que foi usada para abrir o Mar Vermelho. E de acordo com Êxodo 17, versículo 9, ela estava nas mãos de Moisés. Daí então, logo que acabou o combate ali, então Moisés ele edifica um altar. E ele chama esse altar de Jeová Nissi, que quer dizer: o Senhor é a minha bandeira. Ou o Senhor é o meu estandarte. Agora, a palavra estandarte, ela sugere então a forma de uma bandeira. Mas naquela época não era assim. Era apenas um simples bastão, uma simples vara, em cuja extremidade ficava um ornamento brilhante. Como nós podemos colocar aqui um latão reluzente, que quando se expunha em direção ao sol, ele brilhava. E quando levantado ao ar esse bastão, ele brilhava. Então a palavra estandarte, ela significa justamente isso: fazer reluzir um bastão, uma insígnia, uma bandeira ou um milagre. Aquela vara nas mãos de Moisés era o estandarte de Deus, um símbolo poderoso de libertação e salvação. E aquele estandarte representava a presença de Deus entre eles. Deus estava presente. Por isso que quando Moisés erguia aquela vara, aquele bastão, numa atitude de adoração e oração, o povo prevalecia. Está claro então, meus amados, que esta vitória de Israel, ela foi operada por Deus e conquistada através de oração e não de luta armada. Não foi Josué e o povo que estava lá guerreando, porque a nação de Israel, eles eram escravos. Era um povo despreparado para a guerra. Era um povo que estava quase sem armas para lutar contra um inimigo astuto, feroz. Ali houve uma intervenção de Deus. Enquanto Josué lutava para proporcionar a salvação, para proporcionar a vitória, Jeová proporcionava salvação ao seu povo. A vara de Elohim.
estava firme nas mãos de Moisés, como um estandarte do Senhor, brilhando. A vitória é certa. A vitória é certa. Por isso que Moisés ele reconhece que aquela era mais uma vitória do Senhor. Então ele ergue esse altar, ele põe o nome Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Meus queridos, em muitos momentos da nossa vida, em muitas lutas, não adianta nós queremos lutar com as nossas forças. Não adianta você querer lutar, sabe? Não adianta. Você tem que olhar para cima. Olhar para cima. Olhar para frente, olhar para trás, olhar para os lados não vai resolver, então olha para cima. Olha para o Senhor. Há um hino do cantor cristão que fala: o estandarte desta igreja, levantemos sem temor. O nosso estandarte é a palavra de Deus, é a Bíblia. É o nosso estandarte. Olha para a palavra de Deus. Olha para as promessas do Senhor. Deus se agrada em cumprir os desejos do seu povo, as necessidades. Não adianta desistir. É olhar para cima. É orar, erguer as mãos e adorar ao Senhor. Buscar a presença do Senhor, Jeová Nissi. Ele é o seu estandarte. Não desista. Não para. Não jogue a toalha. Olha para o Senhor e confia nele. Ele é o Jeová Nissi. Ele é o nosso estandarte, Ele é a nossa bandeira. Que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente. Ricamente mesmo. E nunca desista. Eu quero orar com você. Pai, Tu conheces as nossas lutas, Tu conheces, ó Deus, as nossas dificuldades. E nós precisamos do Teu milagre. Os nossos inimigos, ó Deus, muitas vezes são ferozes, traiçoeiros. As ciladas que estão nos armados. Ó Deus, nós não temos força. O Teu povo não tem força para lutar. Precisamos olhar para o Senhor. Nos ajude a isso, ó Deus. Porque Tu és Jeová Nissi. Tu és o nosso estandarte, Tu és a nossa bandeira. Tu és, ó Deus, aquele que nós devemos olhar e nos motivar e buscar força para continuar lutando. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom sábado, um bom domingo, amanhã. Que Deus abençoe. Se você quiser nos assistir na live, Igreja Batista Boas Novas, Sales Oliveira, às 19 horas. Um forte abraço pelo YouTube, ok? Pelo YouTube. Um forte abraço e até lá. Que Deus abençoe.